Você já esteve em uma situação em que não entende se Deus está tentando lhe ensinar algo ou se Ele está lhe punindo? Você já se ajoelhou e orou: Senhor, ajude-me a confiar em você, mesmo que eu não entenda essa situação. Ajude-me a ter fé em você, mesmo que eu não entenda minhas circunstâncias atuais. Tenho certeza de que todos nós já passamos por isso em nossa caminhada com Cristo. E nesses momentos, nos momentos em que somos tentados e enfrentamos dificuldades, pode ser difícil permanecermos positivos ou em oração. Na verdade, a Bíblia nos diz que devemos esperar aflições em nossa vida, e não há como negar que a dor é real. Há alguém ouvindo neste momento e está sofrendo. Há alguém ouvindo neste momento e está sofrendo com alguma dor. Mas permita-me encorajá-lo e dizer-lhe que, quanto mais você viver, mais entenderá que haverá momentos em que parecerá que Deus o está quebrando, quando na verdade Ele o está edificando. Você pode olhar para a dor, o sofrimento e a mágoa e dizer: Deus, onde está você? Mas talvez essa perspectiva esteja errada, pois acredito firmemente que Deus pode usar a dor para moldá-lo, para prepará-lo e até mesmo para edificá-lo. Pense na história de José. José era um servo fiel de Deus, mas foi traído por seus próprios irmãos, acusado falsamente, preso e esquecido. José sofreu um revés após o outro em sua vida. Embora não tivesse feito nada de errado e embora pudesse parecer que Deus o estava quebrando, na verdade, Deus o estava edificando. Deus estava edificando sua fé, sua tenacidade e sua força para que no momento certo Deus o elevasse em uma posição que ele jamais imaginaria ser possível. A Bíblia diz em Tiago 1, versículos 2 a 4: Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por provações de vários tipos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz firmeza, e que a firmeza produza todo o seu efeito, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O sofrimento que conhecemos é temporário como filhos de Deus, pois o único sofrimento que conheceremos é o deste lado da sepultura, porque no céu não haverá dor. Onde houver perda, haverá restauração. Onde houver lágrimas, haverá apenas alegria na presença de Deus. Você sabe o que José disse em Gênesis 50, versículo 20? No final de suas provações, José disse: Quanto a você, você quis o mal contra mim, mas Deus o quis para o bem. O que aconteceria se tivéssemos essa mesma atitude em relação aos nossos próprios sofrimentos? O que aconteceria se adotássemos a mesma mentalidade em tempos de tribulação? Acho interessante que Romanos 5, versículo 3 a 5 diz: Não somente isso, mas nos alegrarmos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz resistência, e a resistência produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Alegrar-se no sofrimento não significa que gostamos da dor. Pelo contrário, regozijar-se e sofrer significa que compreendemos plenamente o tamanho de nossos problemas, mas confiamos que nosso Deus é maior. Sabemos que por meio de nosso sofrimento, Deus está refinando nosso caráter, ensinando-nos o valor da esperança e tornando-nos mais dependentes dele. Nenhuma dessas coisas é agradável no momento, mas são necessárias para nossa maturidade, nosso crescimento e nossa alegria final. A palavra de Deus diz em Provérbios 3, versículos 5 a 6: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o coração significa confiar quando você não entende. Confiar no Senhor de todo o coração significa confiar nele quando for doloroso fazê-lo. Confiar no Senhor de todo o coração significa que você pode não ter respostas para todas as perguntas que tem. Você pode não ter respostas para todas as perguntas da vida, mas ainda assim terá fé de que Deus pode e vai abrir um caminho. Uma coisa que prejudica nossa fé como crentes é a tendência de querer entender tudo. Somos humanos tentando entender o funcionamento de um Deus todo-poderoso, celestial e onisciente.
mas precisamos chegar a um estágio em que oremos para que Deus nos ajude e nos ensine a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, porque nosso entendimento é limitado e falho. Portanto, mesmo sem o plano e os detalhes completos, quero que saibam que é Deus que orquestra todos os desafios em sua vida, para que cada teste, cada montanha, cada Golias sirva a um propósito de fortalecer o seu caráter ou solidificar a sua fé. Quero que você saiba que é Deus quem ordena nossos passos tanto nas situações boas quanto nas difíceis. Portanto, em vez de sempre orar por respostas, por que você não tenta orar para que a vontade do Senhor seja cumprida? Deus é fiel, independentemente das minhas circunstâncias atuais. Ele é fiel independentemente de suas circunstâncias atuais. Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que se Deus enviar uma tempestade em minha direção, será para o meu bem. Se Ele envia uma bênção em minha direção, é para o meu bem. Se Ele permitir que o Faraó e seu exército me persigam, é para o meu bem. E realmente acredito que, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso significa que às vezes talvez eu tenha que aceitar circunstâncias difíceis ou complicadas, mas a alegria está logo ali na esquina. Se Deus tiver que me submeter a um teste para que eu descubra que Ele pode abrir um caminho onde pareça não haver caminho, então que seja feita a sua vontade. Se Deus decidir enviar inimigos para me cercar, para que eu possa vê-lo ou preparar uma mesa diante de mim na presença de meus inimigos, então que seja feita a sua vontade. Jesus orava com frequência. Jesus procurava um lugar tranquilo para poder orar. Os discípulos nunca pediram a Jesus que os ensinassem a fazer milagres ou a pregar. Eles perguntaram a Jesus como orar, porque a oração é o alicerce fundamental para um relacionamento com Deus. Quando você ora, está deixando de lado seus interesses egoístas, porque está dando ao Senhor toda a sua atenção e foco. Ao orar, você está se humilhando e dizendo que não sabe tudo. Além disso, quando falamos sobre como deve ser o cristão de hoje, acredito que você precisa prestar atenção ao que diz em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor de Deus é o que motiva o comportamento divino. O temor de Deus leva a pessoa a se arrepender e a buscar uma vida santa. O temor de Deus é o que mantém na linha reta e estreita.